Vamos ficar de pé? Vamos. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça, por teu amor, por teu cuidado por nós. Pedimos na tua misericórdia que nos guie nesse tempo, no ensino, abrindo o nosso entendimento e que eu possa ser, Senhor, o vaso, o instrumento para trazer aquilo que é a tua vontade neste mundo para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Microfone. Tia Marília, vamos lá, leva lá para a tia Marília, o microfone. Vamos começar a palavra e antes a gente vai refletir sobre uma coisa. O que é culto a Deus? Né? Vamos lá, vai Marília, o que você acha que é o culto a Deus? O que é prestar um culto a Deus? O que é isso? A gente está reunido e falando da palavra dele, do ensinamento que ele deixou para a gente. Esse é o culto a Deus, seu entendimento? O entendimento, amém. Cumprir o ensinamento que ele deixou para a gente. Tia Natália, você pode dar uma opinião para nós? Minha esposa. Ah, não, o que é isso? Leva lá para ela, vai falar. Quando você fala que você vai no culto, você vai cultuar a Deus, o que você está entendendo? Eu estou sendo agredido aqui, ó. Então, vai lá, Guilherme, você então, fala por ela, o que você acha? Culto a Deus é a entrega, é se encontrar aqui. A gente não vem cá para fazer Deus ser, Deus está com choque de identidade, nós vamos lembrar Ele que é Deus. Não. O nosso culto a Deus acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aqui a gente vem só para se encontrar e fazer a união, né? Aqui é amém. Onde as pedras se encontram. Amém, amém. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Qual foi o culto que Maria prestou a Deus? A gente tem medo, muitas vezes, a gente que é crente evangélico, não gosta de falar de Maria, né? Mas Maria prestou um culto a Deus. Que culto foi que Maria prestou a Deus? Nós precisamos entender o que é o culto que agrada a Deus. Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Deus não quer transformar ninguém. Tá? Ele não quer transformar a sua vida, nem a minha vida e nem a vida de ninguém. Esse é o primeiro ponto. Guarde isso durante este ano. Deus não quer te transformar. Ele não tem nenhum propósito nele, ele nunca estabeleceu isso, ele nunca planejou te transformar. Pegar você e fazer de você alguém melhor. Ele nunca pensou nisso. O que Deus sempre planejou? Fazer de nós uma nova criatura. E foi o que Cristo fez. A obra de Cristo na cruz foi para que nós pudéssemos ser feito uma nova criatura, a imagem de Cristo. A gente lê sobre isso na Bíblia. Se você quer saber onde está essa passagem, eu não vou citá-la, nós vamos fazer a leitura da Bíblia e você vai descobrir quem falou isso. Que nós fomos feitos à imagem de Cristo. E guarde isso, não esqueça. Tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, toda maneira de responder, lembre de uma coisa: você foi feito à imagem de Cristo. Mais do que isso, você tem a mente de Cristo. Se eu sou uma nova criatura, se eu tenho a mente de Cristo, Deus não quer me transformar, Ele me fez novo. O que eu preciso entender? Eu preciso fazer a minha jornada de amadurecimento, prestando o verdadeiro culto que agrada a Deus. E isto é uma jornada de crescimento, de amadurecimento, para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue, quer que nós cheguemos. Aonde Ele quer que nós cheguemos? Que nós cheguemos à plena estatura de Cristo, ou seja, que nós sejamos cheios de Cristo, para que tudo que nós formos fazer, nós façamos como Cristo. Por isso que nós, no início, fomos chamados o quê? De cristãos, ou seja, de cristinhos, ou seja, vocês são como Cristo.
Por isso Jesus falou, olha, quem recebe vocês, recebe a mim, quem me recebe, recebe o Pai. Por isso, qual é o propósito de Deus? Que nós sejamos como Cristo no mundo, porque sendo como Cristo, nós vamos revelar Deus ao mundo. Esse é o propósito de Deus. Agora, como nós revelamos Deus ao mundo, é o culto que nós prestamos a Deus. Então, se eu não estou fazendo o que é de mim esperado por ser uma nova criatura, eu preciso crescer, buscar o crescimento, o amadurecimento, para que eu seja expressão de Cristo, porque como Cristo, eu já sou, porque Deus me criou. Claro, isso se eu me submeti a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e reconheço que a minha salvação é pela graça de Deus. Se eu entendi isso, então eu tenho que crescer. Se eu olho no espelho e não vejo nada de Cristo, e se nem a minha esposa, nem o meu marido vê, então eu preciso crescer. E nós precisamos ajudar uns aos outros como família. Por isso, essa reunião que a gente faz aqui, não é para prestar culto a Deus. Faz parte do culto a Deus, mas o processo dela é para quê? Para que nós aprendamos uns com os outros, desde o café da manhã até o momento da saída, a agirmos como Cristo. E se agirmos como Cristo, nós vamos o quê? Prestar o culto a Deus, o mesmo culto que Maria prestou a Deus. Enio, da onde você tirou isso? Você vai me perguntar. Você está delirando, está falando besteira, asneira? Não, isso está na palavra. Por isso a gente precisa olhar o contexto da palavra. Lucas 1,38 fala o quê? Olha, Lucas 1 foi o primeiro capítulo que nós lemos essa semana, nesse início de ano. Quem está com a Bíblia aí? Álvaro, você pega, abre e lê para nós? Lucas 1,38. Guilherme, microfone para o Álvaro. Podem abrir a Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Eu vou pedir que abram em Romanos 12, 1 e 2. Quem lê Romanos 12, 1 e 2? Vai ser Celcinho? Beleza, a sogra te premiou com a Bíblia. Quem vai ler para nós Lucas 1, 6? Dona Janaína, você vai ler Lucas 1, 6. Quem vai ler Romanos 3, 27 até o 31? Dona Marília, a senhora vai ler para nós. Amém? Lucas 2, 48 a 52. Guilherme, está contigo a bola, tá bom? Marcos 1, 4. Tia Patrícia, está com a senhora. Marcos 1, 4. E Marcos, você vai ler também do 4 e do 7 ao 8. E Braulia, você faz na sequência, lendo Marcos 9, 33 a 37. Tá ok? Dona Sirlene, a senhora lê Marcos 9, 42 a 48. Todo mundo anotou? Lembra de cor? Então nós vamos ler esse texto à medida que nós formos caminhando. Ixi, nós temos 15 minutos. A gente pode estender um pouquinho ou não? Se vocês quiserem estender, senão a gente encerra com 15 minutos. Vocês calaram é porque vocês consentem ou vocês calaram porque vocês ficaram oprimidos e não querem me responder? Então, vamos embora. Vamos tentar ler e fazer, tá ok? Se a coisa apertar, eu passo a ler, se demorar muito. Vai lá. Você vai ler Lucas 1, 38. Pode passar, espera um pouquinho, o microfone aí que precisa gravar. Precisa gravar, não para... Senão o nosso amigo Marcelo vai ficar sem a fala. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Esse é o culto que Maria prestou a Deus. O que ela fez? Ela se ofertou para que Deus fizesse da vida dela o que Ele quisesse. É isso que nós precisamos. Esse é o culto que nós temos que prestar ao nosso Deus. Por quê, Enio? Da onde você está tirando isso?
Nós não lemos, mas esse é o culto verdadeiro. Quando ela se ofertou, talvez a gente não tenha a dimensão exata de quão crítico foi essa oferta, de quão sério foi todo o processo que Deus chegou para ela através do anjo e disse: olha, você vai engravidar. Ela virou para o anjo e falou: mas como vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. E ela poderia se engravidar antes de consumar o casamento? Não. Se fosse de fato o marido denunciasse isso, o que aconteceria com ela? Ela seria apedrejada, ela morreria. Então, quando a gente fala de prestar um culto a Deus, nós estamos correndo um risco. Qual o risco? De morrer. Porque se não houver morte, não vai ter culto a Deus. Da mesma maneira, para ela representou. Ela, provavelmente, nessa época, a idade dela estava entre 16 e 17 anos. Ou seja, hoje a gente nem diz que é gente, né? A gente chama de adolescente. Não sabe nem o que é da vida ainda. E ela vira para o anjo e fala: olha, cumpra-se em mim a palavra. Aquilo que Deus quiser, faça. Eu sou a oferta. Porque se ela não tivesse se disposto, se ofertado, ela poderia, ou seja, o Cristo viria ao mundo? Não. E Deus a escolheu. Mas por que Deus a escolheu? Porque ela já prestava um culto a Deus. E você vê depois, pela oração que ela faz quando ela encontra Isabel, você vê que é uma pessoa que conhecia Deus, conhecia as promessas, conhecia as Escrituras, pelas palavras que ela fala na sua oração. Então a vida dela era uma vida de oferta a Deus. Aquilo que foi um sacrifício sendo pedido, era algo novidade para ela? Não. Você vê claramente pelo contexto na Bíblia que não. Era uma mulher que já se dispunha a fazer a vontade de Deus. Ela simplesmente traz nesse relato isso. Mas da onde a gente tira isso? Paulo nos ensina sobre isso em suas cartas. Lá em Romanos 12, 1 e 2 fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando? Nada diferente do que Maria fez. O que ele disse? Qual é o culto? Quando ele fala culto racional aqui, qual é o culto com entendimento, com compreensão da vontade de Deus? É quando nós apresentamos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento, com compreensão espiritual. É disto que se trata o culto. Culto a Deus não tem nada de místico, não tem nada de etéreo, daquilo que a gente não palpa, não sente, não compreende. O culto está em oferecermos as nossas vidas a Deus para que a vontade dele se cumpra em nós e através de nós. Então, qual foi o culto da Maria? Se dispor para que a vontade de Deus se cumprisse, porque se ela não tivesse disposto, se ofertado, Jesus não viria. É isso que a gente precisa entender. Então, a vontade de Deus é alcançada no mundo, ou seja, as pessoas conhecem Deus quando nós fazemos essa mesma oferta, quando nós prestamos esse culto a Deus, quando nós chegamos e falamos: olha, Pai, faça-se em mim a tua vontade. Nós vamos resistir? Vamos, é normal, é criança espiritual, ou seja, é imaturo, não entende. Então nós vamos resistir muito? Vamos. Mas o que nós vamos passar? Por um processo de ensino, como nós fizemos com os nossos filhos. Corrigimos, batemos, chamamos atenção, colocamos de castigo, não importa a maneira que, mas você ensinou o seu filho como a ser uma pessoa madura, a como buscar o próprio sustento, a se sustentar para poder casar. Então isso é um processo espiritual, que nós precisamos de entendimento, de compreensão para prestarmos o culto que Deus quer de nós. Ele não quer nenhum outro culto. Ele se agrada com cantarmos?
Sem chama de dúvida, porque um pai se alegra quando os filhos se reúnem e estão cantando juntos, se alegrando, comendo junto, que é o que a gente faz. Mas só que nós precisamos entender que isso aqui não é o culto, isso aqui é parte do processo de culto que nós prestamos a Deus. Então, quando a gente reúne para o café da manhã, é para compartilharmos. Por que eu trago lá um pãozinho, o outro traz um bolo, outro traz 3 pãezinhos? Não importa. É porque tudo está relacionado ao quê? A fazer a oferta, a participar do processo. Por quê? Como uma jornada de aprendizagem. Porque a gente quer fazer isso? Claro que não. Você quer levantar cedo e vir? Não. Ou você quer vir no final do dia aqui e... Não quer, ninguém quer isso. Mas você vem por quê? Ou por falta de entendimento, achando que se não vier Deus vai te punir. Mas na realidade, o que vai acontecer é que você não vai crescer, você não entendeu nada e você não vai deixar de andar junto com a família de Deus. Quando eu deixo de andar junto com a família de Deus, o que acontece na minha vida? Eu me esfrio, eu morro, eu deixo de buscar as coisas de Deus. Isso é algo que acontece só com você? Não, com qualquer um de nós. Se eu deixo de fazer aquelas coisas que eu preciso fazer como família, como povo de Deus, eu não vou crescer. Por isso que o autor aos Hebreus fala, olha, não podemos deixar de congregar, de estar juntos, porque é isso que nos leva a um processo de crescimento e amadurecimento. Porque eu vou ter que aprender não só a ajudar, ou seja, suportar no sentido de ajudar, como suportar no sentido de aguentar aquele que é difícil de ser aguentado. Mas é uma jornada para mim e para ele, porque nós dois vamos ter que aprender a revelar Deus. E as nossas diferenças de pensamento, ainda mais. Isso é mais grave ainda, porque eu posso pensar totalmente diferente, mas eu tenho que andar junto. Por quê? Porque o meu propósito não é que a minha vontade prevaleça, nem o meu pensamento prevaleça, mas que Cristo seja revelado por meio de nossas vidas. Porque é através da família que o mundo irá conhecer que Jesus é o Salvador. Porque eles verão vidas transformadas. Mas transformadas porque Deus foi melhorando o que não prestava? Não, porque Deus fez novo e essa pessoa tem que aprender o que? A crescer e a morrer para que possa revelar Deus ao mundo. Amém? E aí, como é que a gente pode, nesse processo, entendendo que esse é o culto a Deus, que essa é a minha maneira, o meu crescimento, como é que a gente pode ser de fato usado por Deus? E aí a gente precisa entender que quando eu compreendo quem eu sou, a minha vida, na realidade, tem que ser o quê? Uma expressão da justiça de Deus. Ou seja, eu tenho que viver como Cristo. Quando eu vivo como Cristo, eu não só revelo quem eu sou usado por Deus e mais do que isso. Eu revelo a salvação que recebi, revelo que ando com Deus e revelo Deus ao mundo. Então essa é a jornada que a gente tem que fazer. Mas aí você pergunta, Enio, como é que tem os dons espirituais se associam a tudo isso? Os dons são para o nosso crescimento. Você fala em línguas? Ótimo. Você tem o dom de curar? Cure pessoas. Você tem o dom de ensinar? Ensine. Não importa, mas é isso que nós precisamos fazer. Os dons são usados para o nosso crescimento e para o crescimento da família de Deus. E à medida que eu amadureço, eu vou entender a minha função no corpo e vou me ofertar para que essa função seja exercida. Que função é essa no corpo? Todo aquele processo de revelar, proclamar o Evangelho, ou seja, ser evangelista, ser mestre, pastor. Então, tudo isso faz parte do processo de Deus no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. E a gente precisa entender isso. Amém? O que fala lá em Lucas 1,6? Espera um pouquinho, Janaína não está ligada aí. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. De quem está sendo essa passagem? Está referindo a quem?
a Zacarias e a sua mulher Isabel. Está falando acerca do quê? De João Batista, do nascimento, porque eles eram irrepreensíveis, eles foram aqueles que, embora a mulher sendo estéril, gerou um filho, João Batista, que foi aquele que antecedeu Jesus Cristo. Mas por que Deus usou eles? Porque eles eram o quê? Justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Deus nos usa quando? Quando nós somos fiéis à sua palavra, à sua vontade, nos comprometemos. Quer dizer que a gente é irrepreensível no sentido de eu não errar? Não, não é isso. Nós precisamos entender qual foi o homem que tinha um coração que agradava a Deus. Quem? Davi. E Davi não pecou? Não, ele pecou. Mas por que Deus o aceitava? Por que Deus se alegrava com ele? Porque ele estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus, arrepender dos seus pecados, se converter dos seus pecados e viver a vontade de Deus. Ele buscava isso, inclusive para as batalhas que ele enfrentou. E ele tinha experiência muitas vezes para seguir uma batalha, mas não, ele esperava a orientação de Deus sobre como fazer, como abordar, como fazer as coisas. Mas ele também teve orgulho, ele pecou contra isso. Mas o que nós precisamos fazer é entender a mesma coisa. A nossa jornada de amadurecimento envolve isso, mas envolve um compromisso com a vontade de Deus. Quem me obriga a ter compromisso com Deus? Ninguém. Só você mesmo. E é isso que a gente precisa entender. Só nós podemos nos comprometer com Deus, ninguém mais. O que fala lá em Romanos 3, 27 até 31? Você achou, tia? Romanos 3, 27 a 31. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípios? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei da fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então, o que Paulo está escrevendo e dizendo? Ele está tratando da questão da lei, da salvação pela graça, tudo, e ele está questando justamente, olha, eu preciso fazer a lei, obedecer a lei para ser salvo? Ele está dizendo que não. Pela obediência à lei eu não vou ser salvo. Mas o que nós precisamos entender é que a salvação é pela graça de Deus, é um ato de fé, ou seja, de crer naquilo que eu não estou vendo. Então, quando eu entendo isso, quando eu nasci de novo, quando eu sou, na realidade, feito uma nova criatura, feito à imagem de Cristo, aí ele usa essa palavra no final, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, na medida que você entendeu, que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, você vai praticar a lei. Não vai praticar para que você alcance a salvação, você vai praticar para revelar a salvação que você recebeu. Então, quando nós, como pessoas naturais, conseguimos cumprir a lei para agradar a Deus, não, nós não damos conta, nós sabemos que não. Agora, quando eu sou um cristão novo, imaturo, eu vou conseguir? Também não. Por quê? Porque me falta entendimento, me falta fé, me falta compreensão do que seja o culto que Deus quer. E o que Ele quer é que eu pratique a lei. Por isso Ele me fez uma nova criatura. Então eu confirmo a lei, por quê? Porque eu vou praticar a lei à medida que eu vou amadurecendo, crescendo e entendendo. E esse é o culto que Deus quer. Porque quando Ele fala no Antigo Testamento, que Ele estava lá, se você tem lá nos últimos profetas, nos que eles chamam de profetas menores, porque são pequenos os livros, fala o quê? Olha, eu estou de saco cheio das suas cantorias, eu estou de saco cheio das suas orações, dos seus serviços, das suas ofertas.
O que eu quero de vocês é que a justiça corra como um rio perene. Então é isso que a gente precisa entender. A justiça de Deus precisa ser expressa e revelada por meio de nossas vidas. Nós cumprimos a lei quando nós andamos segundo a vontade de Deus, praticando a lei, andando segundo a justiça. Do que ele fala? No Velho Testamento isso é muito claro. A gente fala, olha, se você vê o inimigo lá que está lá com dificuldade porque a carga, o animal caiu com a carga em cima, você vai passar ao largo e dizer assim, olha, se vira porque você é meu inimigo? Qual é a orientação de Deus? Você vai lá e ajuda ele a levantar o seu animal. Paulo usou referências também ao Velho Testamento, seguindo o capítulo 12, ele fala, olha, se o seu inimigo está com sede, dá de beber, se está com fome, dá de comer. É essa a justiça de Deus, é essa a prática que Deus quer de nós, Ele não quer outra coisa. Por isso que Jesus falou, olha, um novo mandamento eu dou para vocês, é que vocês amem como eu. E ele chegou diante daqueles que o estavam crucificando, o que ele virou para o pai e falou? Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que fazem e não estão sabendo. E a maioria das pessoas não sabem o que estão fazendo. Fazem por quê? Porque são guiados por sua natureza humana. E o que eles fazem é normal, é natural. Nós não podemos esperar nada diferente disso. Então, se nos ofendem, se nos agridem, é normal. Agora, o que não é normal na nossa vida? Nós agirmos segundo a mesma moeda. O que nós precisamos aprender é crescer, amadurecer, para entender que eu não respondo e não dou o troco na mesma moeda. Não é olho por olho, nem dente por dente. Mas na realidade eu tenho que viver segundo a justiça que Deus nos dá, que nos ensina. Por isso que ele fala, olha, se você, Jesus falando, ensinando, ele diz assim, olha, se você tem uma oferta para apresentar no altar, mas se você tem uma pendenga com o irmão, vá lá resolver aquilo lá. Vai resolver antes com ele, antes de apresentar a sua oferta. Então o que Deus quer? Que a gente resolva essas questões entre a gente, que a gente viva como um filho de Deus, de fato. Não digo, eu sou filho de Deus, mas sou egoísta, sou invejoso, sou orgulhoso, sou arrogante. Isso não tem nada a ver com Deus. E nós precisamos crescer, amadurecer para expressarmos essa justiça. Meus irmãos, o que a gente precisa entender? Algumas coisas importantes. Como posso viver segundo a vontade de Deus? Buscando a vontade do Pai. Buscando essa compreensão. Por isso a leitura da palavra é importante. Isso está lá em Lucas 2, 48 a 52, quando os pais o buscam, encontram ele lá no templo discutindo as coisas acerca do Pai. Ele estava questionando aqueles que eram os mestres da lei. É isso que ele faz. E é isso que a gente precisa aprender. Então, buscar o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, que está nas Escrituras, é importante. Por quê? Vai não só levar-nos ao processo de amadurecimento e entendimento para praticarmos a justiça e assim prestarmos o culto a Deus, como vai fazer com que nós possamos ouvir uma palavra de qualquer pessoa que seja, aproveitar o que é útil e jogar o lixo fora. É isso, aprender a julgar as coisas e a reter o que é bom, ou seja, não ouvir qualquer coisa e absorver como esponja, como se fosse palavra de Deus. Por isso eu preciso conhecer a palavra. Buscar esse conhecimento é importante. Como eu posso me comprometer com Deus? Não existe outra maneira. João Batista falou acerca disso, que a gente precisava o quê? Do arrependimento para a remissão de pecados. Se não houver arrependimento, não haveria coisa. Aí depois, a gente vai ler esses textos, e parte já lemos, diz acerca disso, ou seja, qual é a atitude, o que eles deveriam fazer. Vocês se lembram? Os soldados perguntam, os mestres da lei perguntam, os fariseus, os cobradores de impostos perguntam o que eles deveriam fazer para mostrar o arrependimento. E João Batista instrui eles, antes de Jesus preparando o caminho. E Jesus depois vem e só confirma isso.
E o que a gente precisa entender é que eu preciso me comprometer com Deus. Como eu me comprometo? Através do arrependimento. O arrependimento é o fundamento para isso. E de querer buscar esse conhecimento. A gente faz esse comprometimento com Deus quantas vezes? Todos os dias, o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro a gente vai querer pular fora. Ainda mais hoje, na nossa época, que ninguém tem palavra nenhuma, então a gente precisa pensar antes, efetivamente, no compromisso com Deus. Por isso a gente renova esse compromisso o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente vai estar querendo pular fora, mas não podemos. Por quê? Por causa de quem nós somos. Se fomos feitos à imagem de Cristo, quem a gente tem que revelar? Cristo. É para revelar alguma outra coisa? Não, é Cristo que nós temos que revelar. Por isso esse compromisso é permanente, é algo que a gente fala o tempo todo. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Esse orar sem cessar é para a gente não esquecer quem nós somos, para que a gente preste o verdadeiro culto que agrada a Deus. E a jornada? A jornada é o que nós precisamos entender, que é o que fala lá em Marcos 9, 33 a 37, que diz o quê? Eles queriam saber quem era o maior entre os discípulos. Isso está no texto da leitura. O que Jesus fala? É aquele que serve. E que a gente precisava o quê? Se tornar como uma criança. O que é se tornar como uma criança? É nós dependermos inteiramente de nosso Deus. Saber que dependemos inteiramente dele. Que dele que procedem as coisas boas, não de nós. Por isso a gente vai ler lá em Mateus 5, fala o quê? Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O que é o pobre de espírito? É aquele que se vê de forma miserável diante de Deus, ou seja, não tem nada de bom para oferecer para quem quer que seja e muito menos para Deus. E tudo o que ele vai oferecer, ele sabe que procede de Deus. Depende inteiramente dele. Então nós precisamos aprender como crianças a depender. E é isso que a gente aprende, ou seja, na oferta, ou seja, no servir o outro, eu vou aprender a me sacrificar, a ser oferta, a ser o culto para que ele possa crescer e amadurecer nisso. E à medida que você for lendo as Escrituras, você vai ver que todo o ensino está voltado para isso. Aprendermos a ser como Cristo, a sermos oferta em favor das pessoas. O que a gente precisa entender? Nós precisamos compreender quem nós somos, de maneira que a gente, olhando o exemplo, o modelo de Maria, a gente possa prestar esse verdadeiro culto, ou seja, nos oferecermos para Deus, para que a vontade dele se cumpra em nós e através de nós, alcançando as pessoas. Este é o culto que ele quer de nós. E nesse processo nós vamos aprender o que? A praticar a justiça. Porque é nessa oferta que nós revelamos Cristo. É nessa oferta que nós revelamos o nosso Deus. É nessa oferta que nós proclamamos as virtudes de Deus. É nessa oferta que nós mostramos o amor de Deus para com as pessoas. E isso é feito o quê? Debaixo de muita paciência, fruto do Espírito. É a expressão do fruto do Espírito. Mansidão, fruto do Espírito. Amor, fruto do Espírito. Então tudo isso requer de nós o quê? Essa oferta. Para que todo o resto que a gente possa fazer, a gente faça fundamentado neste princípio. Se a gente faz isso, se nós nos comprometemos pessoalmente, se nós buscamos o conhecimento de Deus, se nós entendemos que a gente precisa aprender a ser oferta, é o que? Nós, como família, nós vamos tornar este mundo um lugar mais suportável, que é o significado de ser sal dessa terra. Se eu entendo isso, se eu compreendo, se eu me comprometo com Deus e começo a agir em favor da igreja, da família e das pessoas que não conhecem,
Nós, como família, vamos fazer o quê? Vamos fazer isso. E fazendo isso, nós vamos crescer e nós vamos tornar esse mundo um lugar mais aceitável, mais suportável. Um oásis no meio de um deserto, de uma escuridão, de trevas, de falta de entendimento e de falta de conhecimento. Seremos luz neste mundo. E aí as pessoas terão a oportunidade de conhecer Deus. Agora, enquanto nós insistirmos em cuidar dos nossos interesses, em buscar a nossa vontade, em defender o nosso ponto de vista e não buscar o conhecimento e a vontade de Deus, nós não prestaremos o culto, não cumpriremos o nosso papel e nem seremos pessoas que desempenharão segundo aquilo que Deus deseja como culto que o agrada. Amém? Que a gente possa aprender com Maria, olhando o seu exemplo, o seu testemunho, a ser essa oferta, a ser de fato esse testemunho, de maneira de oferecer para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Amém? Que Deus possa nos conduzir, que esse ano possa ser um ano onde a gente finque as estacas, de fato, para buscar realmente esse entendimento, para que a gente possa expandir o reino de Deus de maneira consciente, com entendimento, com muita alegria, com muita dedicação, com empenho, com esforço, buscando esse conhecimento. Fazer diferença no mundo, fazer diferença no meio da nossa família, fazer diferença no meio das pessoas com quem trabalhamos, levando-as ao conhecimento de Deus, não à religiosidade, não a encher simplesmente para que as pessoas se convertam à nossa religião. Nós não estamos aqui para converter ninguém, nem levar ninguém a ser religioso. Nós estamos aqui para sermos como Cristo e precisamos aprender a agir dessa maneira, a conduzir as pessoas nessa jornada. Mas nós precisamos, primeiramente, se comprometer com isso, para que não dependamos que os outros façam e aí a gente vai atrás. Cada um de nós precisa fazer isso. Amém? Vamos. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu não deixei os demais lerem, tá? Mas aí é por causa do tempo já avançado. Agradeço a vocês, peço desculpa aí pelo tempo. A gente conversa demais, fala demais. Amém? Mas que o Senhor possa nos conduzir em todo entendimento da sua vontade. Que a gente possa se comprometer com Ele. Se você se comprometer com Ele, somente com a leitura da Bíblia, você vai ver a diferença na sua vida. Vai deixar de ser uma vida marrenta, enrolada, levada de um lado para outro, não só por todo tipo de doutrina e ensinamento errado, mas você não vai andar pelas circunstâncias, você vai aprender a andar por fé, por conhecer as promessas de Deus. Mas temos que começar essa jornada. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, teu amor e teu cuidado. Queremos crescer e conhecer, Senhor, na tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu desejo, para sermos instrumento e expressão da tua vontade neste mundo. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos em graça, conduza-nos, Senhor, em todo entendimento da tua vontade, para a gente ser instrumento da tua justiça e expressão da tua graça neste mundo, Senhor, revelando o teu amor e tuas virtudes. Ensina-nos como família a andarmos segundo a tua justiça, debaixo, Senhor, dos teus preceitos, para a alegria e louvor do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E ensina-nos a nos comprometermos com o teu querer. Amém.